Olá, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos à disciplina Dons e Ministérios. E é com grande alegria que iniciamos este estudo sobre os dons pessoais no capítulo 2, um tema de extrema importância para a vida cristã. Os dons que recebemos do Senhor não são apenas ferramentas de serviço, mas também fontes de realização espiritual, alegria e propósito. Cada um de nós foi dotado de capacidades únicas concedidas pelo Espírito Santo, e é nossa responsabilidade descobrir e usar esses dons para o crescimento da igreja e para a glória de Deus. Este estudo nos conduzirá a uma compreensão mais profunda de como os dons operam em nossas vidas e como podemos colocá-los em prática de forma eficaz. Que possamos, com humildade e oração, buscar o entendimento da vontade de Deus para nossas vidas e assim sermos instrumentos em suas mãos para a edificação do seu reino. Vamos caminhar juntos nesse aprendizado, permitindo que Deus nos guie. Boa aula a todos. Tópico 1. Teologia bíblica dos dons pessoais. Os dons pessoais são habilidades ou capacidades dadas por Deus a cada crente em Cristo Jesus. Esses dons são específicos e têm como propósito a edificação dos irmãos e a realização de obras que têm um valor eterno. Deus, em sua infinita sabedoria, concedeu esses dons com a intenção de que os cristãos possam fazer algo de valor, significativo e edificante, abençoando outros ou até recebendo recompensas eternas. A importância de descobrir e utilizar esses dons o mais rápido possível é fundamental, pois quanto mais cedo eles forem utilizados, mais benefícios trarão ao corpo de Cristo. Este estudo ajudará a refletir sobre a importância dos dons pessoais e sua função na vida cristã. A utilização adequada dos dons pessoais no contexto da igreja local é essencial para o sucesso e a harmonia da comunidade. Quando uma pessoa é colocada em uma posição que não está de acordo com seu dom, ela corre o risco de se frustrar, desanimar ou até abandonar o trabalho. Para os líderes, isso pode trazer consequências negativas, como a perda de membros e o aumento das críticas. Por isso, é extremamente importante que, antes de designar alguém para uma posição de responsabilidade na igreja, os líderes identifiquem os dons pessoais de cada indivíduo. Dessa forma, evita-se colocar pessoas em lugares onde não serão bem-sucedidos e, ao contrário, garante-se que estejam em posições onde possam florescer e contribuir de maneira eficaz para a obra de Deus. Esse princípio de gestão e sabedoria é uma bênção que Deus nos deu para administrarmos bem as coisas do reino. Deus, em sua infinita sabedoria, distribui os dons de maneira perfeita e inteligente. Isso nos permite, como seres inteligentes, administrar adequadamente as tarefas e responsabilidades no reino de Deus. A correta utilização dos dons pessoais traz grande alegria e motivação à vida cristã, pois cada um encontra realização ao exercer seu chamado. Quando o crente usa o seu dom, ele se sente útil, eficaz e alegre, refletindo a intenção divina por trás dessa distribuição. A palavra grega carismata nos lembra que os dons estão diretamente relacionados à alegria. Deus deseja que, ao utilizarmos os dons que Ele nos deu, experimentamos imensa satisfação e prazer. Esse uso consciente e alegre dos dons resulta em uma vida cristã frutífera e cheia de sentido, onde cada parte do corpo de Cristo desempenha seu papel de forma harmoniosa e produtiva. Descobrir e utilizar os dons pessoais é uma responsabilidade importante de cada cristão. A Bíblia, especialmente em Romanos 12, versículos 6 a 8, nos ensina que cada um deve conhecer e usar o dom que lhe foi dado por Deus. Esse uso não apenas edifica a igreja, mas também traz
grande satisfação pessoal ao crente, que experimenta a alegria de estar alinhado com a vontade de Deus. O reconhecimento e a prática dos dons promovem a harmonia no corpo de Cristo, onde cada um desempenha sua função de maneira eficaz e em sintonia com os outros. Além disso, o uso dos dons pessoais faz parte do processo de maturidade espiritual e crescimento na vida cristã. A igreja é fortalecida e o próprio crente encontra realização ao ver o fruto de seu trabalho espiritual, promovendo o crescimento do reino de Deus. Portanto, a descoberta do dom pessoal deve ser uma prioridade na vida de todo cristão comprometido. Tópico 2. Definições e características dos dons pessoais. Descobrir o dom pessoal é um ponto essencial no crescimento espiritual do cristão. O dom pessoal é a ferramenta que Deus dá a cada indivíduo para cumprir sua função dentro do corpo de Cristo. Ao entender o seu dom, o crente se posiciona de maneira mais consciente e eficiente na igreja, realizando tarefas que naturalmente lhes trazem prazer e satisfação espiritual. Isso envolve entender que o dom pessoal é a forma mais autêntica de expressar sua fé e serviço, tanto na igreja quanto no dia a dia. Além disso, essa descoberta traz clareza quanto à sua posição no corpo de Cristo, permitindo uma atuação mais eficaz na obra de Deus. Outro benefício é que o crente passa a ser menos vulnerável às influências externas, pois ele entende claramente qual é o seu papel conforme Romanos 12.2 e pode ajudar outros a entenderem os dons deles também. Quando cada crente se alinha com seu dom, o corpo de Cristo funciona de maneira harmônica e eficiente, pois cada membro realiza a tarefa para a qual foi designada por Deus. Isso fortalece a comunidade cristã como um todo, promovendo unidade e crescimento espiritual. O dom da profecia, de acordo com a definição bíblica, vai além da previsão do futuro, sendo muito mais focado na comunicação da verdade de Deus com clareza e firmeza. Quem tem esse dom possui uma visão crítica e perspicaz das situações ao seu redor, discernindo com precisão as intenções das pessoas. Essas características o capacitam a falar com autoridade e persuasão, movido por um profundo senso de justiça e retidão. Este dom também é marcado por uma disposição inabalável de transmitir a verdade de Deus, independentemente de como será recebida. A pessoa dotada desse dom não está preocupada com a popularidade ou a aceitação social. Ao contrário, seu compromisso é exclusivamente com a verdade bíblica. Isso significa que frequentemente confronta o pecado e expõe a culpa das pessoas, ajudando-as a reconhecer seus erros e buscar arrependimento. Esse confronto, no entanto, é sempre realizado com o objetivo de edificar e restaurar, não de condenar. A eloquência e a paixão pela verdade tornam essa pessoa uma voz importante na comunidade cristã, ajudando os outros a verem as situações através das lentes de Deus. Esse dom atua como a boca no corpo de Cristo, proclamando a mensagem divina com clareza e poder. O dom do ministério ou serviço é um dos mais práticos e importantes para o funcionamento saudável da igreja. A palavra grega para este dom é diaconia, que remete à ideia de servir. Pessoas com esse dom são extremamente sensíveis às necessidades dos outros, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Eles percebem essas necessidades naturalmente e sentem-se compelidas a agir, seja realizando a tarefa por conta própria ou mobilizando outros para ajudar. O serviço ao próximo é a sua maneira de adorar a Deus, e isso traz grande alegria a elas. No entanto, esses indivíduos preferem manter um perfil discreto sem buscar reconhecimento ou destaque por suas ações.
Eles acreditam que servir é uma honra e uma responsabilidade espiritual e preferem trabalhar nos bastidores, realizando tarefas que muitas vezes que passam despercebidas, mas quando são essenciais, mas que são essenciais para o funcionamento da igreja. O dom do ministério também exige uma disposição de aprender e seguir orientações, pois aqueles que o possuem geralmente não se sentem à vontade em papéis de liderança, mas são excelentes apoiadores e servos. Eles funcionam como as mãos do corpo de Cristo, realizando o trabalho prático necessário para que a comunidade prospere. Esse dom ressalta que servir aos outros é, em última análise, servir a Deus e por isso deve ser feito com zelo e excelência. O dom de ensino é uma capacidade extraordinária de comunicar verdades bíblicas de forma clara e organizada. Os que possuem esse dom têm uma mente sistemática que organiza informações de maneira lógica e compreensível para os outros. Isso não apenas facilita o aprendizado, mas também torna o processo de ensino prazeroso tanto para o professor quanto para o aluno. Esses professores têm um desejo natural de pesquisar, estudar e aprender mais sobre a palavra de Deus. E eles fazem isso não apenas para o benefício pessoal, mas também para compartilhar o que aprenderam com a comunidade cristã. O prazer em ensinar está enraizado em sua paixão por ver os outros crescerem no conhecimento de Deus e da sua palavra. Suas explicações são detalhadas, mas também são acessíveis, permitindo que mesmo os conceitos mais complexos sejam compreendidos com clareza. Esses professores também têm um forte compromisso com a verdade bíblica e suas aulas são sempre baseadas nas Escrituras, proporcionando uma base sólida para o crescimento espiritual de seus alunos. Em termos de função dentro do corpo de Cristo, essas pessoas atuam como a mente, organizando e transmitindo o conhecimento necessário para que os outros membros cresçam e floresçam em suas próprias jornadas espirituais. Perigos e desafios dos dons pessoais. Essa introdução explora a natureza espiritual dos dons mencionados em Romanos 12, mostrando que, apesar de seu propósito divino, eles possam ser distorcidos por atitudes orgulhosas e mal direcionadas. Por exemplo, o dom da profecia pode se transformar em arrogância, enquanto o ministério pode se perder na busca por reconhecimento. Cada dom apresenta desafios próprios que podem levar ao desvio de foco central, que é servir a Deus e aos outros. Para cada perigo, há uma recomendação, com o apóstolo Paulo nos orientando a agir com fé, amor e dedicação. A ênfase aqui está em que o exercício dos dons exige humildade e dependência do Espírito Santo, pois o excesso de confiança em si mesmo pode causar problemas, tanto no relacionamento com Deus quanto com o próximo. Com essas diretrizes, os dons se tornam ferramentas eficazes para a edificação do corpo de Cristo, evitando os excessos que podem resultar em conflitos tanto internos quanto externos. No exercício do dom da profecia, um dos maiores desafios é o orgulho, que pode surgir a partir da confiança na própria retórica e na habilidade de convencer os outros. Ao entregar uma mensagem profética, o profeta corre o risco de se tornar arrogante, insensível às opiniões alheias e de desenvolver uma atitude crítica, levando-os ao legalismo. Além disso, há o perigo de achar que falar para grandes grupos é mais importante do que aconselhar uma única pessoa, quando na verdade ambos são igualmente valiosos. Paulo recomenda que a profecia seja feita segundo a medida da fé, indicando que o profeta deve ter convicção de que
Sua mensagem vem de Deus e que precisa ser comunicada com humildade. O profeta não deve depender de métodos de persuasão, mas confiar no Espírito Santo para converter o ouvinte. Uma abordagem prática recomendada é começar elogiando as virtudes da pessoa antes de compartilhar a mensagem, permitindo que o ouvinte tenha liberdade para testar a autenticidade da profecia em seu próprio coração. Assim, evita-se a grosseria e abre-se espaço para que a mensagem seja ouvida com abertura e respeito. O dom de servir, também conhecido como ministério, traz consigo desafios que podem prejudicar tanto o ministro quanto aqueles ao seu redor. Um dos maiores riscos é o orgulho, que pode se manifestar em várias formas, como a vaidade em relação às boas obras realizadas ou a sensibilidade às necessidades da igreja. Esse orgulho pode levar a uma busca constante por reconhecimento, o que, quando frustrado, resulta em mágoa e ressentimento. Outro perigo é julgar aqueles que não compartilham do mesmo zelo ou motivação para ajudar, considerando-os insensíveis ou menos espirituais. Além disso, o ministro pode facilmente se tornar um ativista, ocupando-se de tantas atividades que negligencia sua família ou outras prioridades espirituais essenciais. Paulo orienta que aqueles que servem o façam com dedicação, lembrando-nos que o serviço cristão deve ser realizado por amor a Deus e ao próximo, sem esperar aplausos ou recompensas. O verdadeiro ministério é humilde e focado em atender às necessidades dos outros, mas com equilíbrio. Um bom ministro sabe quando dizer não para não se sobrecarregar, entendendo que o excesso de atividades pode comprometer a qualidade do serviço prestado e seu relacionamento com Deus e sua família. No exercício do dom do ensino, um dos principais perigos é o orgulho no conhecimento adquirido. Aqueles que ensinam podem facilmente cair na armadilha de se considerarem superiores por sua capacidade intelectual ou experiência, assumindo que já sabem tudo e que não há nada de que possam aprender com os outros. Isso pode levar ao isolamento e à dificuldade de lidar com o questionamento ou a crítica, o que gera ressentimento e uma atitude defensiva. Outro risco é o desperdício de tempo com temas fúteis ou polêmicas vazias, o que afasta o foco do principal propósito do ensino, a edificação espiritual e o crescimento dos alunos. O apóstolo Paulo exorta aos mestres a se dedicarem ao ensino, o que implica não apenas a transmissão de informações, mas o uso de métodos didáticos eficazes que ajudem os alunos a realmente aprender. A organização e a sistematização do conteúdo são essenciais para que o ensino seja eficaz. Um bom professor não apenas informa, mas transforma, facilitando o entendimento e a aplicação prática do conhecimento. É vital lembrar que, se os alunos não aprendem, o ensino não atinge seu objetivo. Portanto, o professor deve ser humilde, aberto ao diálogo e sempre disposto a aprender e se adaptar para melhor atender às necessidades de seus alunos. O dom de exortação, que envolve o encorajamento e o aconselhamento, traz consigo o risco de ansiedade e frustração quando os resultados esperados não se manifestam imediatamente. O exortador pode se tornar ansioso, desejando ver mudanças rápidas na vida do aconselhado, e pode acabar cobrando resultados mesmo de forma sutil, sem dar o tempo necessário para que a pessoa processe o conselho e implemente as mudanças. Isso pode resultar em desânimo e até em uma sensação de fracasso quando o aconselhado não reage conforme o esperado. O apóstolo Paulo nos aconselha a exortar com dedicação, enfatizando a necessidade de paciência e amor.
O exortador precisa entender que o processo de mudança é individual e que cada pessoa tem seu próprio ritmo. Além disso, é fundamental que o exortador reconheça que a transformação verdadeira vem de Deus e não da sua própria capacidade de aconselhar. A cobrança de resultados pode sufocar o aconselhado e prejudicar a relação de confiança entre os dois. Assim, o desafio maior para o exortador é deixar que Deus trabalhe no tempo e na maneira que ele ache melhor, e que o aconselhado tenha liberdade de adotar ou não o conselho oferecido. O exortador deve estar sempre disponível com uma atitude pastoral, mostrando-se presente mesmo quando as mudanças demoram a acontecer. O dom de contribuição é marcado pelo ato de doar generosamente para suprir as necessidades de outros. No entanto, como qualquer outro dom, também traz consigo perigos. O primeiro risco é o orgulho em relação aos próprios bens, levando a crer que o sucesso espiritual está diretamente relacionado à prosperidade material. Além disso, o doador pode começar a usar suas contribuições para manipular líderes ou influenciar decisões em vez de doar com coração puro. Outro perigo é dar por impulso, sem sabedoria ou por motivos dúbios, esperando algo em troca, seja reconhecimento, status ou benefícios pessoais. Quando a doação é feita sem a direção de Deus, perde seu valor espiritual. Paulo recomenda que aquele que contribui o faça com liberalidade, ou seja, de forma generosa e desprendida, sem buscar méritos humanos ou usar o dom para manipulação. O verdadeiro desafio para quem tem o dom da contribuição é dar com o coração aberto, sabendo que sua generosidade vem de Deus e que deve ser direcionada por Ele. Além disso, é importante que o doador mantenha um equilíbrio sem deixar que mágoas ou decepções pessoais o impeçam de continuar contribuindo para a obra de Deus e o bem-estar dos irmãos. A retenção das bênçãos materiais por razões emocionais pode resultar na retenção das bênçãos espirituais. O dom de governo ou liderança é um dos dons mais importantes dentro do corpo de Cristo, pois envolve a coordenação de pessoas e projetos. No entanto, o líder enfrenta desafios que podem comprometer seu papel. Um dos maiores perigos é o orgulho em relação à sua capacidade de liderança, levando-o a desvalorizar o papel da equipe ou a se tornar insensível às necessidades das pessoas sob sua responsabilidade. Quando isso acontece, o líder começa a tratar as pessoas como máquinas ou meros instrumentos para alcançar seus objetivos. Outro risco é dar mais importância aos resultados e projetos do que ao bem-estar daqueles que estão ajudando a realizá-los. Paulo recomenda que aquele que preside o faça com diligência, o que implica não apenas eficiência na realização das tarefas, mas também sensibilidade e cuidado com aqueles que estão sob sua liderança. O desafio do líder cristão é manter o equilíbrio entre alcançar os objetivos e cuidar das pessoas, valorizando suas capacidades e reconhecendo seus esforços. Uma liderança saudável é servidora, inspirando a equipe a trabalhar com entusiasmo e dedicação. O líder deve ser um motivador sempre pronto para ouvir e ajustar seu estilo de liderança às necessidades de cada indivíduo, assegurando que todos se sintam apreciados e incluídos no processo. O dom da misericórdia é essencial para a vida cristã, pois envolve empatia e compaixão para com aqueles que sofrem. No entanto, um dos principais desafios enfrentados por quem exerce esse dom é a tendência de se sobrecarregar emocionalmente com o sofrimento alheio.
A pessoa misericordiosa pode absorver tanta dor dos outros que acaba sendo incapaz de lidar com seus próprios sentimentos, o que pode resultar em cansaço emocional e desgaste espiritual. Outro risco é permitir que seus sentimentos interfiram na sua capacidade de disciplinar ou corrigir aqueles que precisam de orientação. A dificuldade de confrontar o erro por medo de causar dor pode comprometer o crescimento espiritual da pessoa que está sendo ajudada. Paulo recomenda que aquele que exerce misericórdia o faça com alegria, lembrando-nos de que a verdadeira misericórdia deve ser acompanhada de uma atitude positiva, baseada na confiança em Deus. O desafio é compreender o sofrimento das pessoas sem deixar que isso o sobrecarregue, mantendo uma postura de fé e esperança. A alegria mencionada por Paulo não é uma negação de sofrimento, mas uma confiança de que Deus é maior do que qualquer dificuldade. Aqueles que têm o dom da misericórdia devem aprender a ser amigos, conselheiros e companheiros de oração, mas sempre com a certeza de que a solução final vem de Deus e não deles próprios. Tópico 3. A combinação dos dons. Os dons espirituais, conforme revelado na Escritura, são presentes concedidos por Deus para o serviço e edificação da igreja. Um ponto importante sobre os dons espirituais é que eles são permanentes, ou seja, acompanham o cristão durante toda a sua jornada de fé. Isso significa que, independentemente das circunstâncias ou mudanças na vida das pessoas, o dom continuará presente e ativo, adaptando-se às novas funções e necessidades ministeriais. Por exemplo, alguém que tem o dom de ensino sempre exercerá o ministério com base nesse dom, seja em uma sala de aula formal ou em um outro ambiente de instrução. Da mesma forma, se alguém é chamado para pregar, suas mensagens serão moldadas pela sua habilidade de transmitir conhecimento com clareza e profundidade. Isso demonstra a versatilidade dos dons e como eles influenciam a maneira com que as pessoas respondem ao chamado ministerial. Cada cristão deve, portanto, reconhecer a combinação única de dons que possui e usá-los para servir de forma eficaz no reino de Deus. Essa perspectiva traz liberdade e confiança, uma vez que sabemos que Deus nos capacita de maneira especial para as tarefas que Ele nos chama a realizar. A interação entre o dom pessoal e o dom ministerial de um cristão é fundamental para a eficácia de seu serviço à igreja. Enquanto o dom ministerial refere-se ao chamado mais amplo para servir em uma função específica, o dom pessoal molda a maneira como esse ministério é conduzido. Por exemplo, alguém com o dom de ensino pode possuir um dom pessoal de profecia, o que significa que, ao ensinar, ele também trará uma ênfase profética em sua mensagem. Isso torna a sua abordagem única, integrando o discernimento espiritual com instrução didática. Da mesma forma, uma pessoa chamada ao ministério pastoral, com um dom pessoal de misericórdia, conduzirá seu trabalho pastoral com um coração compassivo e empático, sempre buscando confortar e apoiar os membros de sua igreja. Essa combinação de dons reflete a diversidade do corpo de Cristo, onde cada membro é capacitado de maneira distinta para servir, mas sempre em harmonia com o propósito de Deus. Entender como esses dons se integram nos ajuda a servir de maneira mais intencional e completa, utilizando ao máximo os talentos que Deus nos deu para a edificação do próximo e da igreja como um todo. Tópico 4. Passos para descobrir o seu dom pessoal. Este assunto está inserido no livro-texto na página 47. Descobrir o dom pessoal envolve uma jornada de reflexão e comunicação com Deus. O primeiro passo, como enfatizado pelo professor Márcio Antônio Trindade, é orar,
e buscar a orientação de Deus. Isso começa com um coração disposto e humilde, que pergunta: o que o Senhor quer me mostrar com isto? A oração não apenas abre o caminho para a descoberta do dom, mas também para uma compreensão mais profunda do propósito que Deus tem para cada cristão no corpo de Cristo. Este é o momento de se despir de todas as preocupações e expectativas e realmente ouvir o que Deus tem a dizer. Através da oração, a pessoa se coloca em uma posição de total dependência, buscando a clareza que vem diretamente do Senhor. Assim, Deus poderá iluminar áreas de dons espirituais que antes não eram evidentes, mostrando como esses dons podem ser usados para edificar a igreja e o próximo. Portanto, orar é mais do que um simples ritual. É o início de uma caminhada em direção ao autoconhecimento e à descoberta espiritual. Depois de discernir o dom através da oração, o segundo passo é colocá-lo em prática. O professor Mário Antônio Trindade ensina que os dons espirituais não foram dados apenas para o reconhecimento pessoal, mas para o benefício do corpo de Cristo. Uma vez que você começa a identificar o seu dom, é fundamental não deixá-lo adormecido, mas buscar oportunidades de colocá-lo em ação. Muitas vezes, esse processo envolve superar o medo de falar ou a hesitação de se envolver. No entanto, é importante lembrar que os dons existem para a edificação da igreja, seja em ministérios de ajuda, ensino, evangelismo ou exortação. Cada cristão tem uma função dentro do corpo de Cristo. À medida que o dom é exercido, Deus concede mais sabedoria e capacitação. O dom espiritual se desenvolve e amadurece na prática. Além disso, é através do serviço que o cristão pode perceber mais claramente como o seu dom impacta positivamente os outros, promovendo o crescimento espiritual de todos. Portanto, não hesitem em agir. O seu dom é uma ferramenta de Deus para abençoar e fortalecer a sua igreja. Uma parte essencial do processo de descoberta dos dons espirituais é se informar corretamente sobre eles. O professor Márcio Antônio Trindade enfatiza que é preciso conhecer a fundo o que a Bíblia ensina sobre os dons, suas características e finalidades. A Escritura está repleta de exemplos de como os dons funcionam dentro da comunidade de fé, e estudar esse texto é crucial para a compreensão. Além disso, é útil observar pessoas que você sabe que possuem um determinado dom. A convivência com esses indivíduos pode fornecer insights valiosos sobre como identificar e utilizar o seu próprio dom. Pergunte a essas pessoas como elas descobriram seus dons e o que motivou a colocá-los em prática. Esse aprendizado prático experimental complementa o estudo bíblico e ajuda a evitar mal-entendidos sobre o propósito dos dons. Quanto mais você se aprofunda no conhecimento sobre os dons, mais preparado está para reconhecer o seu próprio dom e utilizá-lo de maneira eficaz e fiel. Lembre-se de que a informação é um alicerce importante para o desenvolvimento espiritual. Um dos indicativos mais fortes de que você está exercendo o seu dom espiritual é a satisfação que sente ao realizar certas atividades. O professor pastor Márcio Antônio Trindade destaca que o dom espiritual, quando colocado em prática, traz um senso de alegria e realização. Deus, em sua sabedoria, sabe que serviremos com muito mais entusiasmo e dedicação quando estamos envolvidos em algo que amamos. Portanto, é importante prestar atenção nas atividades que lhes proporcionam satisfação enquanto você serve aos outros ou à igreja. Pode ser um ministério de ensino, aconselhamento, intercessão ou até mesmo administração. Quando você se sente energizado, motivado e realizado ao realizar uma tarefa, isso pode ser um sinal claro de que essa atividade está alinhada com o dom que Deus lhe deu. Além disso, o entusiasmo em servir também é contagiante e pode motivar outras pessoas
a buscarem seus próprios dons e servirem com o mesmo fervor. Este passo é um lembrete de que o serviço a Deus e à igreja não precisa ser um fardo, mas pode ser uma fonte de profunda alegria e contentamento. Tópico 5. Qual é o seu dom pessoal? Então, na página 47, teste dos dons pessoais. É uma ferramenta prática para ajudar cada cristão a identificar seu dom específico dentro do corpo de Cristo. Embora ao longo do estudo dos dons você possa ter se identificado com mais de um, o teste visa afunilar essa percepção, revelando com maior precisão o seu dom principal. Isso é particularmente comum entre aqueles com o dom de misericórdia, que muitas vezes se vê refletido em vários dons por causa da sua empatia. O professor pastor Márcio Antônio Trindade, autor do material, compartilha a sua própria experiência pessoal, destacando que inicialmente acreditava ter o dom de serviço. No entanto, ao realizar o teste, descobriu que o seu dom pessoal era o de profeta, o que se encaixou perfeitamente com suas ações, falas e reações cotidianas. O teste, portanto, funciona como uma bússola espiritual, orientando cada pessoa a compreender melhor seus próprios dons, suas reações e motivações, de modo que possam servir a igreja com mais eficácia e amor. A verdadeira descoberta do dom pessoal ocorre com sinceridade, reflexão e a orientação do Espírito Santo, que trabalha para moldar e aprimorar nossas fraquezas, permitindo-nos servir com mais autenticidade e propósito. Para obter o máximo de clareza ao descobrir o seu dom pessoal, o teste dos dons foi cuidadosamente elaborado com 35 afirmações. Cada uma dessas afirmações requer uma análise honesta e sincera sobre a sua experiência de vida. O objetivo é que você responda de acordo com o que realmente reflete o seu comportamento, desejos espirituais e vivência cristã. É importante não confundir o teste com uma escolha dos dons que você gostaria de ter, mas sim com aqueles dons que já fazem parte da sua realidade espiritual. Ao responder, você utilizará uma escala de 0 a 5, onde 0 representa nenhuma identificação com a afirmação e 5 indica uma identificação total. Essa pontuação ajudará a definir claramente em quais áreas você já tem uma inclinação natural ou espiritual. Se for necessário, releia cada afirmação quantas vezes precisar para garantir que compreendeu plenamente. Ao final, a soma dessas notas ajudará a determinar qual dom está mais presente em sua vida. Lembre-se, o teste não é um julgamento de valor sobre qual dom é melhor ou mais importante. Todos os dons são valiosos no corpo de Cristo. E o objetivo é descobrir aquele que você pode servir com mais eficiência e alegria. A sinceridade é um elemento crucial a realizar o teste dos dons pessoais. Ao responder cada uma das 35 afirmações, você deve buscar ser o mais honesto possível em relação às suas próprias experiências e inclinações espirituais. Muitas vezes, ao pensar nos dons, podemos nos sentir atraídos por aqueles que achamos mais interessantes ou mais valorizados na comunidade cristã. No entanto, o objetivo do teste não é que você escolha o dom que parece mais atraente, mas sim aquele que verdadeiramente reflete a sua realidade espiritual. Pergunte a si mesmo: esta afirmação é algo que eu experimento regularmente na minha vida? Isso descreve meu comportamento e minhas reações no serviço ao próximo e à igreja? Ao responder dessa forma, o teste pode ser um reflexo genuíno de que Deus já está fazendo em sua vida e de como você pode maximizar o uso de seu dom para a edificação da igreja. Lembre-se de que cada dom é dado pelo Espírito Santo com um propósito específico e descobrir o seu é apenas o começo de uma jornada mais profunda de serviço e crescimento. Portanto, seja sincero em cada resposta para que o resultado final seja uma representação verdadeira de como Deus deseja que você sirva no reino.
Uma vez que você tenha completado o teste dos dons pessoais, o próximo passo é analisar os resultados. Em muitos casos, pode haver um empate entre dois dons, o que é completamente normal. Quando isso acontece, o professor Pastor Márcio Antônio Trindade sugere que você se pergunte: qual dessas atividades me traz mais satisfação e motivação? A resposta a essa pergunta pode fornecer um indicador claro de que o dom tem uma presença mais forte em sua vida. Outra forma de resolver esse empate é pensar em qual das atividades relacionadas a esses dons você sentiria mais dificuldade em abrir mão. Qual delas faz com que você se sinta mais vivo espiritualmente e engajado no serviço cristão? A escolha entre dois dons pode não ser fácil, mas a resposta estará naquilo que mais lhe trará satisfação pessoal e espiritual. Não se apresse nesse processo. Reflita sobre os resultados e sobre como cada dom se manifestou em sua vida até agora. Lembre-se de que o dom pessoal é uma ferramenta de Deus para lhe capacitar a servir o corpo de Cristo de maneira única. Ao descobrir e abraçar o seu dom, você encontrará não apenas propósito, mas também alegria no serviço cristão. Resumo do capítulo 2, intitulado Dons Pessoais, apresenta uma análise profunda sobre os dons concedidos pelo Espírito Santo a cada crente individualmente. Ele começa com uma explicação teológica dos dons, destacando que seu propósito é edificar a igreja e abençoar as vidas ao redor, além de proporcionar realização espiritual ao crente. Os dons pessoais são uma manifestação da graça de Deus e, portanto, é fundamental que cada cristão descubra e use seu dom para cumprir o chamado divino. O capítulo também define e caracteriza os diferentes dons, explicando suas funções específicas no corpo de Cristo. Com uma abordagem prática, o texto ensina os crentes a reconhecerem seus dons através da observação de suas inclinações e motivações espirituais, além de oferecer ferramentas como testes e reflexões pessoais. Além disso, o capítulo aborda a combinação de dons, demonstrando que muitos crentes podem ter mais do que um dom e como esses dons podem trabalhar em conjunto com maior eficiência no ministério. Por fim, o texto oferece orientação clara sobre os passos que um cristão deve seguir para identificar seu dom pessoal e como esse processo pode gerar alegria, motivação e eficácia no serviço ao Senhor. É um estudo valioso para o desenvolvimento pessoal e espiritual. Ao concluirmos este estudo sobre os dons pessoais, somos lembrados da grandiosidade da graça de Deus em nos capacitar para o seu serviço. Cada um de nós é chamado para uma função específica no corpo de Cristo, e o Senhor, em sua infinita sabedoria, nos concedeu dons que correspondem ao nosso chamado. Agora, a responsabilidade está em nossas mãos descobrir, desenvolver e usar esses dons para a edificação da igreja e a expansão do reino. Que este aprendizado nos inspire a buscar com mais diligência nosso propósito em Cristo, reconhecendo que somos todos parte de um plano divino maior. Que possamos exercer nossos dons com alegria, amor e humildade, sempre lembrando que tudo que fazemos é para a glória e honra e louvor ao nosso Deus. Que o Espírito Santo continue nos capacitando e nos guiando em nossa jornada cristã, até o dia em que nos encontraremos face a face com nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos por tua imensa bondade e sabedoria. Tu que em tua infinita graça nos concedestes dons espirituais para a edificação da tua igreja, pedimos que nos ajudes a compreender plenamente esses dons,
que o Espírito Santo ilumine nosso entendimento para que possamos discernir qual é o nosso dom pessoal e que tenhamos a humildade e a coragem de colocá-lo em prática para o serviço do teu reino. Pai, que a alegria e a motivação que vem do uso dos nossos dons sejam uma constante em nossas vidas, para que possamos abençoar outras pessoas e cumprir o propósito que tu tens para cada um de nós. Que nenhum de nós se perca em desânimo ou frustração, mas que, confiantes na tua direção, possamos ser instrumentos eficazes em tuas mãos. Capacita-nos, Senhor, para servir com amor, dedicação e fidelidade, sabendo que tudo o que fazemos é para a tua glória, honra e louvor. Que o teu nome seja exaltado em nossas vidas e que ao final da nossa jornada possamos ouvir de ti: bem está, servo bom e fiel. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.